Oi, pessoal! O Interesse Público já está no ar e agora, aqui do estúdio, a gente continua falando sobre o Abril Indígena com o antropólogo Luiz Alberto Pereira, que já está aqui conosco. Luiz, a importância do Dia do Índio é indiscutível, né? E um caso muito chocante que aconteceu bem próximo dessa data, no dia 20 de abril de 1997, foi o assassinato do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, que tinha 44 anos na época. Você pode relembrar um pouquinho esse caso pra gente, por favor? As pessoas não conseguem entender essa diversidade que é tão importante para o nosso país e culmina com isso, né? Culmina com a morte num ponto de ônibus, os caras jogam gasolina no Galdino e botam fogo. Depois, alguns dias depois, ele não resiste, tem insuficiência renal e falece. É realmente uma história muito triste e muito chocante, né? São duas frentes importantes. Uma questão é a legislação não indígena, que é a Constituição, e outras séries de legislação. E outra questão são as suas próprias formas de viver. Eu acho que isso é um marco importante. E com relação à pandemia do novo coronavírus, já foi falado anteriormente sobre a atuação do MPF na tentativa de proteger as comunidades, mas eu queria saber de forma geral que trabalhos que têm sido feitos nesse sentido e que consequências, né, que a propagação do vírus poderia causar às comunidades. E a gente foi vendo as lideranças morrendo, né? Grandes lideranças, pessoas super importantes, e a gente viu isso no Brasil todo, né? A perda de muitas lideranças. A fake news foi um grande problema, porque assim, o problema, por exemplo, é prioritário na vacinação para populações indígenas a partir de 18 anos, porque não tem nenhuma pesquisa anterior, agora que está começando alguma coisa nessa linha, mas a gente teve lugares que tinha 60% dos indígenas que não queriam vacinar, e não vacinaram. Ou se fizeram a primeira dose, não fizeram a segunda. Então você tem assim, números alarmantes de pessoas movidas pela fake news, até mesmo por algumas religiões que propagaram essas informações, que as pessoas não vacinaram. E para a gente finalizar, um outro assunto que precisa ser falado é a sobreposição das terras indígenas por terceiros, né? Queria saber como que isso acontece e se isso dificulta os processos de demarcação. O Ministério Público Federal foi super importante, primeiro para primar pela vacinação dessas populações e também, em alguns lugares, primar pela vacinação dessas pessoas também na área urbana, porque nós temos populações indígenas na área urbana e também são frágeis com relação à doença. Então, isso foi importantíssimo. O Ministério Público fez várias incursões nesse sentido, e sem contar outras coisas também, né? Que a gente viu as grandes articulações, questão de alimentação, que o grande problema era esse, né? Você não vai para a cidade, você não tem acesso à comida, mas você não está produzindo, então como é que vai ficar? Então, a gente não é só as populações indígenas que estão sofrendo aí com a pandemia, mas a população brasileira como um todo está passando fome, está com necessidade de comida. Então, acho que é fundamental que essas atitudes que consigam, né, minimizar esse impacto da pandemia aí aconteçam e continue acontecendo, porque nós estamos no miolo da pandemia, parece que esse miolo nunca acaba, né? O centro dela, né? Tá ok, muito obrigada pela participação. O prazer foi todo meu,